Boa tarde, gente, tudo bem? Na verdade, a nossa motivação de fazer essa palestra é que antes da gente querer ser mãe, ou até já sendo mãe, a gente conversou muito com outras mulheres para motivar a gente, para tirar nossas dúvidas, para a gente. É um mundo que a gente às vezes não conhece, né? Quando a gente não é mãe ainda. E a gente queria fazer mais um talk, passar nossas dificuldades, passar algumas dicas que a gente aprendeu nessa jornada aqui. Já apresentaram a gente, né? Nós somos a Jair Coach no Itaú e eu estou na Everest. Aqui falando um pouquinho de quando eu resolvi virar mãe, né? A Vera comenta um pouquinho da parte dela. Foi difícil, porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. E aí você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida profissional. E tomar essa decisão é um pouco difícil. Porque aí você pensa, o quanto eu vou ter que deixar de fazer por ter um filho? O que isso vai me trazer de novo? E aí em 2013 foi quando eu tive a minha primeira filha, que hoje ela tem 6 anos. E eu tenho um filhinho também de 2 anos, que são as minhas 2 riquezas, né? Então, assim, o que mais conforta a gente é quando você pega a experiência de outro também, quando você ouve outras pessoas, quando você ouve outras mães. Isso te ajuda também a tomar essa decisão. Porque sim, você muda um pouquinho a sua vida, mas é por um período. Então, te dá tranquilidade um pouco em relação a isso. Eu acho que a Verinha pode falar um pouquinho sobre ela também. E eu sempre era muito focada na minha carreira, meio um pouquinho workaholic, e falava assim, não tenho espaço para ser mãe. Não, como eu vou deixar de fazer as minhas coisas para cuidar de um filho? Não, me assustava. Por mais que eu quisesse ser mãe, isso me assustava porque era um mundo que eu não desconhecia. E o desconhecido assusta quando a gente não sabe. Então, para mim, antes de eu decidir, eu fui mãe com 34 anos, demorei um pouquinho, mas eu conversei com muitas outras mães e para mim um fato decisor foi quando ficou muito claro na minha cabeça que na verdade eu não estou abrindo a mão da minha vida, na verdade, né? Sim, por um momento, por um período, principalmente quando a criança é menorzinha, exige um pouco mais de tempo. Então minha bebê tem 1 ano e meio. Hoje eu estou voltando para vir aqui, para fazer palestra. Mas é um tempo, né, que você tem que se dedicar um pouco mais e a sua vida continua. Então, quando eu consegui entender isso, acho que eu consegui falar, não, agora eu estou pronta e eu sei que eu vou abdicar de algumas coisas no começo, mas é só um começo, é uma fase e aí vão ter outros aprendizados, outras coisas que vão agregar muito mais. Acho que aqui começa a parte legal, né? Quando a gente se torna mãe, quais os desafios que a gente enfrenta. Eu acho que o primeiro deles, quando eu tive a minha filha, foi o conflito. O conflito da volta ao trabalho, de deixar a minha filha o dia inteiro numa escola. Esse conflito, ele fica por pouco tempo. Porque ao mesmo tempo que você tem esse conflito, você passa por um momento de transformação. O ser mãe, ele nos fortalece, ele nos direciona, ele nos torna pessoas com mais decisão, assim, sabe? E isso influencia também na carreira. Eu acho que falando por mim, eu me tornei muito mais decidida e sabendo exatamente o que eu queria depois que eu fui mãe. Então isso me ajudou também na minha carreira, né? Então, a gente passa pelo momento de conflito e aí, logo seguinte, vem o momento da transformação e acho que, em consequência disso, vem o momento de superação. Quando eu voltei da licença maternidade, eu não queria mais estar fazendo o que eu estava fazendo na minha carreira. E aquilo me tornou tão forte que me fez mudar por completo. Então, eu era de uma área comercial e fui para uma área de processos. E eu me apaixonei por aquilo. Tanto que eu voltei, no mesmo ano eu tive um aumento de salário e uma promoção. E um filho bebê, e uma filha bebê. Então, quando a gente fala assim, cara, como que você vai casar essas coisas, né? Como que você vai crescer profissionalmente tendo um filho pequeno? Gera aquela confusão
mas ao mesmo tempo aquilo me deu muita energia, me deu muita força. E no começo da minha filha, ela teve uma doença muito forte, que foi a doença celíaca. E eu demorei 8 meses para descobrir. E a minha filha, ela ficou num estado muito grave. Naquele momento eu pensei, vou sair do trabalho e cuidar da minha filha, porque são as prioridades que a gente coloca. E eu tive um gestor, e aí vem muito forte a gestão de pessoas nas pessoas, né? Que falou, não, espera, tira suas férias, faz os exames que você tem que fazer na sua filha e volta, e a gente volta a conversar. Então, esse foi um momento de muita superação para mim, mas foi um momento de muito crescimento como carreira também. E foi naquele mesmo ano, com todas essas descobertas, que eu recebi a minha promoção logo de cara que eu tive a minha primeira filha. E no meu segundo filho, eu entrei no mundo da agilidade, e muito casado com processos. Outra coisa que eu me apaixonei muito. E quando eu tive o meu segundo filho, eu disse que eu não queria ter um vale de gravidez, volta da licença, até eu me fortalecer enquanto carreira. E eu trabalhei muito para isso. Então eu tive um momento ali que eu tive um bônus grávida e um aumento de salário na minha licença maternidade. Isso é muito difícil acontecer. Então, por isso que eu falo que são momentos de superação, de transformação, de conflito, mas que fortalece e cresce muito. Então, no meu segundo filho, quando eu voltei da licença maternidade, eu voltei num contexto diferente, onde eu não estava mais numa área de processos, eu estava numa área de ágil que eu não conhecia nada. E que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que trabalhar com aquilo. E foi outro momento de superação. De novo, uma filha de 6 anos, um filho bebê, um contexto totalmente diferente, mas um contexto que eu tive uma adaptação muito rápida, eu me apaixonei muito rápido e acho que eu só cresci em carreira e como mãe e como pessoa. Então acho que fica aí como desafios para vocês, acho que se a Vera quiser complementar. Eu tive quando a Simone fala de transformação, superação, né? O meu começou um pouquinho antes. Só para compartilhar rapidinho, eu tive um problema na gravidez e eu fiquei 5 meses de cama. Só levantava para fazer um xixizinho rápido, tomar aquele banho rápido. Fiquei 1 mês internada. E aí a superação, o foco, a determinação realmente de ter um filho foi uma coisa muito forte em mim, né? E graças a Deus foi tudo bem, a pituquinha tá tudo lindo. Mas o que me fez perceber? Como eu fiquei 5 meses, né? Mais que eu trabalhei, graças a Deus, meus gestores me ajudaram para a gente poder continuar na ativa. Eu voltei e falei, não quero ficar onde eu tô. Eu falei, que é aí onde a Simone fala, a gente cresce muito como pessoa, né? Te faz superar e se transformar muito, né? E aí não deu, voltei depois de 4 meses e meio e falei, vou mudar. E em 1 mês eu mudei de emprego. Fui para a área que eu queria voltar, eu tinha me afastado um pouco da agilidade. E aí voltei. E faz 1 ano e meio, né? E voltei, então o filho hoje para mim me fez ser muito mais dedicada, focada e correr muito atrás do que eu quero. Por mais que eu corria, mas parece que ela me deu um despertar maior ainda, né? De focar, de me transformar, de sempre me estar superando. E aí a gente queria trazer algumas dicas para vocês do que a gente considera importante depois que você vira mãe, né? Que pra gente ajudou bastante, né? Conciliar casamento, mãe, mulher, trabalho, aspirações. E aí, fala assim, e aí, né? A gente dá uma aspirada de vez em quando, mas dá tudo certo. E aí a primeira dica que eu falo é liste as prioridades. A gente tem sempre 50 mil coisas para fazer. Tenha prioridade. Coloque, porque às vezes você vai olhar no seu dia e fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, tá bom, mas o que é mais importante? Isso dá um norte pra gente e a gente acaba tirando um pouco a pressão das coisas que a gente tem que fazer.
E aí uma coisa importante é priorize de acordo com a importância, não com a sua vontade. Todo mundo quer fazer o que é gostoso, né? Mas nem sempre é possível. Uma coisa que pra mim é muito... Eu odeio lavar louça. Me põe pra cozinhar, mas não me põe pra lavar louça. E às vezes tinha meu dia de lavar louça. Ficava enrolando. Não, mas eu tinha que fazer. Então vou fazer, porque senão no dia seguinte ia ficar aquela coisa gigante. Então são coisas que às vezes a gente não gosta, eu tô dando um exemplo. Mas prioriza o que você tem que fazer, o que é mais importante pro seu dia. O que eu posso deixar de repente para outra semana, para outro dia para poder fazer. E isso parece que não, mas ajuda a gente a tirar um pouco a pressão, a tirar um pouco o estresse, né? E aí eu aprendo a dizer não, né? Eu acho que quando a gente tem filho, isso fica muito forte. Porque é muita coisa, é trabalho, é casa, é marido, é filho. Se a gente não aprende a dizer não também, a gente fica maluca. Então, às vezes, você quer, como a Vera falou, você quer lavar louça, você tem que lavar uma roupa, você tem que deixar a sua casa arrumada, até porque você vive dentro dela. Quer cuidar do bebê. Você tem que cuidar do bebê, e aí quando eles vão crescendo, eles querem mais atenção, e eles pedem essa atenção. E aí você aprende a dizer não, não vou lavar roupa agora, vou sentar com meu filho e vou brincar com ele. Ou não vou fazer uma determinada visita porque eu tenho uma prioridade na minha casa, que é deixar ela em ordem, porque eu tenho uma semana inteira para tratar de trabalho, de filho, de tempo, que é muito difícil, é muito escasso. Então eu aprendi a dizer alguns nãos. E tudo bem, não vou lavar uma roupa agora, eu lavo amanhã. E tá tudo certo. E não até no trabalho, né, Cí? Às vezes a gente se pega muito, vamos ficar até mais tarde. Não vou ficar. Então tem uma prioridade para fazer, tem o bebê para cuidar e ok, tudo bem. Tudo é conversado, tudo é negociado, lógico. A gente sabe que tem momentos também que todo mundo, né, tem picos, né, que às vezes eu falo que são ondas, uma constância de sempre no alto é muito ruim. Então você tem que saber o momento que você, sim, vai ficar um pouco mais tarde, vai trabalhar no final de semana, é normal de qualquer área, mas equilibra, né? Então saibam dizer não. Isso eu aprendi muito forte também, depois que você tem que gerenciar N assuntos e aí você tem que sim falar e aprender a dizer não. E o não no trabalho não quer dizer que a gente é um profissional menos qualificado. Pelo contrário, quando a gente aprende a dizer não e não com propriedade, mas nenhum pratinho está caindo, isso fica muito tranquilo. Então acho que, como a Vera falou, é um equilíbrio mesmo. E aí, o que é muito importante para a gente organizar tanto a vida profissional quanto a vida pessoal usa uma agenda. Seja ela virtual, seja ela física, seja um bloco de nota, não importa. Coloquem as coisas que você tem que fazer. Listem sempre as coisas pessoais e profissionais juntas. Isso até um monte de gente que trabalha com gestão de tempo fala disso. E é muito importante. Por quê? Uma que você se organiza muito melhor. Você vai conseguir um outro item que a gente vai falar que é de foco. Você consegue focar muito mais nas coisas. Você deixa de esquecer, né? Porque é normal o ser humano pensar em um monte de coisa e de repente o que eu tinha que fazer? O que era mesmo? Qual era o meu foco de hoje? Qual era a minha prioridade? Então a agenda acaba te organizando, te forçando a organizar muito melhor o seu dia a dia, né? E você acaba ocupando a cabeça, esse pedacinho do seu cérebro com outra coisa, né? Porque você já colocou ali no papel, ok. Então, ou seja, eu sei que eu não vou esquecer, mas eu preciso ficar toda hora lembrando? Não, eu faço bullets em alguns momentos, olho lá, puta, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer daqui a pouco? E se organiza. Isso ajuda muito porque a gente acaba se preocupando com outras coisas que realmente a gente tem que se preocupar e isso a gente consegue se organizar melhor. E aí uma coisa que eu achava que eu era muito focada antes de ter filho. E depois que você tem filho, você aprende a ser extremamente focado. Não que a mulher somente tem aquela coisa de ser multitarefas, faça 50 milhões de coisas. Você aprende a diminuir as suas coisas que você vai querer fazer, mas você fazer muito bem feito. Você começa, você faz no meio e você termina. E te dá isso para você cuidar, né, da casa, do bebê, de marido, de todo mundo.
E, consequentemente, isso vem para o seu lado profissional muito forte, porque você foca nas coisas, né? Então, você sabe que você não quer sair tarde. Estou dando um exemplo. Então, eu vou garantir que as minhas coisas, as minhas pendências do meu dia vão ser cumpridas. Então, você tem um foco muito maior, né? Comece e termine. Isso é muito importante. Isso você aprende muito, né? Principalmente depois que a gente agrega muito mais outras coisas para fazer. Aprender a delegar, né? Eu acho que esse é outro ponto que envolve tanto a parte pessoal quanto a parte profissional. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, como eu falei. Isso é difícil. A gente às vezes não consegue, as coisas caem. Então, cara, por que não pedir, pai, você troca uma fralda? Pedir não, delegar. Ó, troca a fralda, tá precisando porque eu tô fazendo outra coisa. Ou no trabalho, por que eu tenho que abraçar o mundo se eu tenho um colega do lado que pode ir lá e fazer por mim enquanto eu vou fazer outras coisas? O aprender a delegar quando você se torna mãe e fazendo um paralelo com o profissional, ele fica muito forte. E a gente tem que começar a estressar o delegar, porque senão a gente vai ficar maluco, a gente vai ficar sobrecarregado, a gente vai ficar estressado, vai ficar nervoso e a gente acaba descontando isso nas pessoas mais próximas. E normalmente são nos nossos familiares e para nós mães acaba refletindo nos nossos filhos. Então, o delegar sempre não é ruim e faz parte da vida a gente delegar. Se a gente se torna um gestor, a gente não tem que delegar. Se a gente souber delegar da melhor forma, eu acho que isso cria um equilíbrio muito bom e tira uma sobrecarga que a gente tem e que a gente adquire mais ainda quando a gente vira mãe de novo. Pedir ajuda, esse é outro ponto. Eu acho que ele caminha muito com o delegar, né? A gente, principalmente quando se torna mãe, a gente quer ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a mulher perfeita, e a gente acha que só nós temos a capacidade de fazer. E aí quando a gente percebe que aquilo está ficando pesado, que você não está dando conta, a gente precisa aprender a pedir ajuda. Mãe, pai, preciso de ajuda. No próprio trabalho, gente, não vou conseguir, eu preciso de ajuda. Não tem problema nenhum pedir ajuda. Você não é menos mãe por pedir ajuda, nem menos profissional por pedir ajuda. Então, eu acho que isso fica mais forte também. Acho que a Vera tem um exemplo de ontem que ela quer compartilhar. Ontem foi minha primeira palestra no TDC, né? A gente fez junto com o Carlos, a gente palestrou na gestão de produtos nas 2 trilhas. E a minha bebê resolveu de domingo para segunda não dormir. E a gente tinha que estudar, né? Porque o conteúdo era bem pesado. De segunda para terça, também acho que se dormir umas 2, 3 horas foi muito. Eu falei, ferrou, como que eu vou me concentrar? A palestra eu tenho que fazer. Já comecei, né, como a gente diz na nossa área, comecei a tacar fogo no corpo, eu falei, ferrou. ferrou. Falei, não. E aí eu falei, mãe, né, falei com meu marido, falei na verdade com os dois, e acabamos indo com minha mãe. Falei, mãe, me ajuda, né? Aí eu falei pro meu marido, foi assim, aonde a bebê dormir hoje, eu vou dormir na outra casa. Se dormir em casa, eu vou dormir na minha mãe. Se dormir na minha mãe, eu vou dormir em casa. Porque eu precisava descansar. A gente tinha algumas coisas para estudar um pouquinho da palestra ainda, para poder, né, estar mais tranquila. E eu precisava de foco. Eu precisava chegar aqui ontem tranquila, né, e determinada e focada no que eu queria falar ontem. A gente garantir que eu estou passando o recado correto. E pedir ajuda. Então, ou seja, uma coisa recente. E deixei de ser mãe por causa disso? Não. Porque eu sei que ontem, quando ela chegou em casa, que eu fiquei com ela, eu sei que eu me dediquei e dei a melhor qualidade do meu tempo da gente sentar no chão e ficar fazendo desenho. Então, e é isso que a gente fala muito, a qualidade do tempo. Antes eu querer ficar um dia inteiro com meu filho e ficar, que eu vejo muita mãe, acho que é só a gente reparar um pouquinho, fica do lado da criança brincando, eu no celular aqui, vendo TV. Então, ou seja, você está sendo uma mãe mesmo, né? E não, às vezes eu prefiro ficar 1, 2, 3 horas com ela, sentada no chão, a gente rolando e brincando,
porque eu sei que eu estou sendo realmente, eu estou fazendo a diferença na vida dela. E profissionalmente é a mesma coisa, né? Isso é importante. Não se compare. Como eu já falei um pouquinho, eu sou uma pessoa que me cobra muito, né? E eu não estava conseguindo dar conta no começo. Eu falei, não consigo ser mãe, mulher, me dar conta, estava entrando voltando para uma área, eu precisava estudar, e aí? E aí eu sempre olhava para a grama do vizinho, sempre era mais verde. E aí aos poucos eu fui se aproximando. A Isa, que é mãe de 4 filhos, que a gente conversou bastante. A Si, mãe de 2, foram pessoas que eu conversei muito, e outras pessoas. Que você vê também que elas não são perfeitas, que o mundo delas também tem problemas, os pratinhos caem. Profissionalmente, pediram ajuda, vê isso, pessoalmente também. Então, eu acho que isso é muito importante. Nunca se compare. Nunca ache que a grama do vizinho é mais bonita, porque lá também vai ter seus insetinhos, também vai ter uns problemas, vai ter algumas áreas que estão queimadinhas. Então, isso para mim foi muito importante quando eu aprendi. Eu falei, não, beleza. Aprenda com as dicas, com o que eles te falam, né? Mas a realidade deles é diferente da sua. Então, aprenda e vê o que pode se encaixar na sua realidade. Expectativas irreais. Tá. Eu acho que um exemplo muito forte foi a minha segunda licença maternidade. Falei, que legal, vou ficar 7 meses em casa. A gente acha que demora, passa muito rápido. Eu falei, que legal, vou deixar minha filha 7 meses em casa. Ela não tem obrigação de ir para a escola ainda, né? Vou me dedicar mais a ela, já que estou com, em licença maternidade. Expectativa irreal. Eu fiquei muito mais cansada, muito mais nervosa. Eu não dei um tempo de qualidade para ela, eu só brigava com ela. Conclusão, mandei ela para a escola, lógico. E o tempo, quando ela voltava da escola, era o tempo que eu conseguia me dedicar a ela com qualidade, com carinho, com amor, com atenção. E a gente acha que às vezes precisa dar muito para eles, né? E não precisa. A minha filha voltou para a escola e eles pediram para eles desenharem o que mais foi legal nas férias. E a gente viajou, a gente foi para parque aquático. A última semana em casa a gente tomou banho de chuva. Foi isso que ela desenhou. Então, assim, às vezes a gente cria expectativas irreais. E acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque é importante que a gente tenha a expectativa correta para que a gente não se frustre também, né? Então, acho que essa foi uma grande lição aprendida em relação à expectativa irreal. E aí, a última dica que a gente tem para vocês sempre cuide de você e da sua saúde. Não é porque você virou mãe que você deixou de existir, né? Tem algumas pessoas que totalmente se ignoram, se abandonam, e isso não pode acontecer. A mulher passa hormonalmente por um monte de coisa, e é importante que a mulher procure o médico depois para regular a parte hormonal, para garantir que toda a parte de vitaminas, de tudo, está tudo certinho. Porque senão a gente também não dá conta do resto, né? Então, eu vejo muitas mães que esquecem, ficam doentes, e é verdade porque ela abandonou ela, né? Então, nunca abandonem, né? Sempre cuidem de você, né? Senão, depois que você ficar doente, você não vai conseguir dar conta do seu profissional, de tudo que está acontecendo. E aí é isso. Peraí. Você faz a pergunta, mas eu queria agradecer a todo mundo. Tem as nossas redes sociais nos slides, se vocês quiserem procurar a gente. Eu gosto de conversar muito, assim também. Foi conversando que eu me tranquilizei antes de ser mãe e depois de ser mãe. Então, o que vocês puderem contar com a gente, estamos aí. Mesmo, gente. Obrigada. Não, mas vocês vão responder porque o exemplo de vocês é bem melhor que o meu, né? Então, assim, eu vivi 4 gravidez, das 4, 5 eu fui mandada embora porque uma eu perdi. Então, eu nunca olhei com viés para uma empresa que olhasse por mulher. Até porque a área que eu trabalho, que é tecnologia, ela é meramente masculina. E aí, eu acho que a ressignificação da minha carreira, isso eu já falei abertamente, foi na Everest, porque quando
fui contratada, a moça do RH falou para mim, olha, aqui a gente tem um plano, que você pode ser mãe, extensão de maternidade. Eu agradeci a Santo Expedito, falei, velho, obrigada. Mas assim, pela primeira vez eu não precisei ocultar a idade nem quantidade para poder arrumar um emprego. Então, eu queria que, assim, eu sei da experiência de vocês, a Vera está na Everest, o Itaú, eu sei que ele tem políticas bem interessantes para isso, mas assim, que tipo de mensagem vocês poderiam trazer para as empresas que ainda não olham o viés de maternidade, equilíbrio, principalmente na área de tecnologia, que é onde vai empregar mais uma boa parte de emprego para mulheres também, né, que é a nossa tendência. Eu acho que isso falta em muitas empresas, né? Então, assim, a minha pergunta não é para mim, porque hoje, graças a Deus, eu já tenho um olhar direcionado para isso, mas assim, para as mulheres que buscam isso, porque são poucas, né, elas nem estão lá e ainda se elas estão lá, muitas abdicam por questões de escolha, porque acham que não vai ser possível. E para as empresas também, né? Assim, o que elas precisam olhar, ou onde que elas podem buscar benchmark sobre isso? Porque assim, o seu case é sensacional, né? Eu tipo falei, poxa, se fosse tão fácil assim para mim, né? Mas não, só que não foi. E assim, e hoje assim, eu estando num universo que me permite isso, eu já não vou ter mais filhos, porque senão eu vou ter que trocar o marido, né? Porque 4 eu não tenho tempo para nada. Mas é isso, é assim, o que as empresas deveriam olhar, né? E por que isso é importante, principalmente para o cargo de liderança de uma mulher, tá? Eu acho que sim, as empresas ainda não olham muito bem para isso. E eu nem diria que onde eu estou ainda olha. Eu diria até que foi uma mudança muito minha para que gerasse essa mudança nos gestores com quem eu estava trabalhando. Já mudou bastante, tá? Eu nunca tinha visto uma mulher ganhar um aumento de salário de licença maternidade. Isso para mim foi, acho que um grande ganho. Mudou bastante. E acho que eles estão mudando esse olhar. E acho que eles estão mudando porque a gente também está mudando. Eu acho que a gente se cobra mais, a gente se supera cada vez mais, a gente quer alcançar cada vez mais. A mulher veio tendo essa transformação. E para as empresas eu diria que a gente precisa olhar, porque quanto mais você motiva mulheres assim, independente do momento de vida dela, ela nunca vai deixar de ser a excelente profissional que ela é. Isso só vai motivar cada vez mais com que elas busquem por isso, com que elas, nesse momento, não deixem de ser a profissional que ela estava sendo e seja ainda melhor. Porque a gente ganha uma energia quando a gente está grávida, a gente fica maluca, a gente sai trabalhando igual maluca. Eu acho que lá atrás a gente não trabalhava assim, porque a gente não tinha essa motivação. Então, eu acho que para mim foi uma superação, foi uma conquista. E o que eu diria de mensagem para as empresas é, olhem com um olhar diferente, motivem essas pessoas, façam mais isso, né? Promovam mais as mulheres pensando nesse momento de mãe. Acho que mensagem é... E aí, rapidinho, só para a gente não alongar tanto, eu não tive minha filha na Everest, né? Eu estava em outra empresa, mas tinha esse viés. E eu acho que as empresas ainda têm uma falsa percepção de que as mulheres vão voltar e vão voltar mais lentas, né? E isso é completamente falso. A gente, tudo bem, a gente tem alguns meses aí de adaptação, e aí para isso serve a licença maternidade, então realmente é importante, de repente, uma extensão, ou 4, 6 meses, que é o tempo de adaptação da mulher, mas a mulher volta muito mais focada. Ela volta com muito mais garra. Pelo menos isso são as mulheres que eu conheço, comigo foi assim. Então, a gente volta querendo falar assim, tô aqui, né? Porque eu tive filho que eu deixei de ser bom profissional. Tô aqui, contem comigo, e isso é muito importante. Então, eu acho que o mais importante é que as empresas tirem essa falsa percepção de que as mulheres vão voltar lentas, né? Ou improdutivas. E na verdade não é isso que acontece, tá? Não estou falando, consigo falar 100%, mas muitos casos que eu já vi, as mulheres voltam muito mais focadas. E um ponto só que eu acho que, finalizando, é os 7 meses de licença. Eu acho que esse foi um dos pontos importantíssimos que mudou na lei e que as empresas que aderiram faz toda a diferença. Obrigada.